por que que é tão difícil pra gente entender que ter paz não necessariamente signifique estar com tudo resolvido na vida? Até mesmo porque eu acredito que em muitas áreas a gente tem outras questões, né? Eu realizo um sonho aqui, mas eu já tenho outro sonho ali. Resolvo uma questão aqui, mas eu já tenho outra questão aqui. E a gente tá o tempo inteiro tentando resolver questões e passando por alguns desertos nas nossas vidas. Então, por isso que ter paz não significa não ter conflito. Ter paz não significa estar 100% em todas as áreas das nossas vidas. Não é isso. E a gente vai conversar sobre isso hoje. É muito comum que no meio, de uma tempestade, a gente acredite que a gente não vai conseguir passar, que a gente vai morrer ali, que a gente vai sucumbir. Foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus, e olha que Jesus estava no barco, hein? Eles tinham convicção de que ele estava no barco, mas ele estava ali, adormecido. E por isso, com a forte tempestade que veio, eles sentiram medo. Eles tiveram medo de morrer. Eles acharam que não iam conseguir passar aquela tempestade, né? Eles acreditaram que iriam sucumbir ali. Então foram acordar o mestre. E aí Jesus vem e pede que o vento e o mar se acalmem, tudo fica tranquilo. E aí eles perguntam, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Mas esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que está conosco apesar das tempestades. O fato de Jesus estar ali naquele barco não impediu que a tempestade viesse. O fato de Jesus estar dormindo ali, dos discípulos de Jesus que acompanhavam Jesus, estarem ali com o próprio mestre no barco, não impediu também que eles sentissem medo. É que nós temos a nossa própria natureza, Nós temos esse jeito de querer resolver as coisas a nosso próprio modo, e quando as coisas saem do nosso controle, a gente acredita que já deu, Foi isso exatamente que aconteceu naquele momento. Eles não conseguiriam fazer com que o vento e o mar obedecessem, mas eles esqueceram que o mestre poderia fazer todas essas coisas. Eles poderiam descansar ali, mas a circunstância da tempestade fazia com que eles temessem que fosse o fim. Só que a gente precisa o tempo inteiro lembrar, que nós temos o nosso mestre. E que, independentemente das tempestades, ele estará conosco. Ele ordenará no tempo certo que o vento e o mar obedeçam. E mais do que isso, ele precisa que nós tenhamos fé, que a gente descanse mesmo em meio ao vento forte, mesmo em meio à turbulência e à tempestade. E que a gente consiga sentir paz, mesmo diante das circunstâncias. Porque é isso que nos falta. E aí a gente vai fundamentar tudo isso, A gente já começou fundamentando, na verdade, porque eu utilizei um exemplo bíblico, e vocês podem conferir aí na Bíblia de vocês. Mas, na realidade, o que eu queria falar hoje está lá fundamentado no livro de João, no capítulo 14, verso 27. Todo esse capítulo, Jesus prometendo, Jesus falando sobre quem ele é. Então ele diz aqui que ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele fala que nós não precisamos ter o nosso coração ansioso, porque lá na casa do Pai tem muitas moradas e que a gente precisa se preparar sobre isso, enfim. E aí no versículo 27, ele diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu amo esse versículo porque ele fala muito, sobre quem Jesus é. Como eu disse, na verdade, esse capítulo inteiro, ele me deixa assim, apaixonada ainda mais por esse Jesus maravilhoso. Mas especialmente esse versículo, ele me lembra uma fase, no deserto, inclusive, que eu já citei em outros vídeos, que foi a fase em que eu já estava começando a descansar. A gente passa por inúmeras fases, por inúmeros níveis, e são normais, Não se culpem por isso. Mas aí chega um momento que a gente precisa buscar, A gente precisa tomar a decisão de realmente mudar de fase, passar de fase, de entender, que o Senhor diz, olha, até aqui, vamos embora, você está sendo preparado, Vamos mudar de fase. Não podemos morar nas fases ruins, porque nós iremos adoecer. A gente precisa encontrar o escape e ele está totalmente relacionado com o Senhor. Então, nesse momento, que eu estava realmente descansando, eu sentia, apesar da dor, apesar da circunstância, apesar de não ver nenhuma solução, eu sentia uma paz que eu não consigo descrever, eu não consigo qualificar aqui, porque é uma paz assim que de fato excede todo o entendimento, como a palavra diz. Essa paz, ela vem do Senhor. Então, por muitas vezes, quando as pessoas me perguntavam como é que você tá, eu dizia exatamente isso: eu estou em paz. Não passou a dor, não passou a frustração, as coisas elas vão aliviando, a gente vai começando a conviver com isso. Mas não passa, Não é assim de uma hora para outra. Porém, eu sentia uma paz
assim, eu sabia que o Senhor estava no controle, sabe? E aí eu comecei a realmente descansar. Isso não significava dizer que estava tudo resolvido. Porque a paz que o mundo prega é justamente essa. Ah, quando você for bem-sucedido, você vai ter paz. Ah, quando você tiver um amor perfeito, daqueles do filme da Disney, que o final é feliz pra sempre, você vai ter paz. Ah, quando você tiver um emprego desses, quando você tiver aquele carro, quando você tiver aquela casa, quando você fizer aquela viagem, você vai ter paz. E cada vez mais a gente vai sendo engolido por essa teoria, né, de que a paz ela vem com as bênçãos completas sobre as nossas vidas e a gente vai se frustrando. A gente tem vivido numa sociedade, inclusive, muito frustrada, muito adoecida, exatamente por conta disso. É que a gente vai tentando preencher as faltas que a gente tem em coisas vãs, passageiras e que a própria palavra nos garante. Não vai nos preencher completamente. A única pessoa que pode nos preencher por completo e que pode nos oferecer essa paz que excede todo entendimento chama-se Jesus Cristo. E ele veio aqui por amor a nós. E por isso ele quer que nós sintamos a sua presença. Ele quer nos preencher com aquilo que somente ele pode dar. Eu não enxergava as coisas resolvidas, como eu falei. Muitas vezes, em muitos desses momentos, eu tinha novidades para contar para os meus amigos, para o meu pastor. Olha, agora eu tô sem isso. Olha, agora eu fui bloqueada. Olha, agora a Mariana adoeceu. Olha, eu também adoeci. Olha, tem isso acontecendo. Olha, disseram isso a meu respeito. Olha, isso aqui não é verdade, mas eu estou sendo acusada disso. Foram muitas circunstâncias. No entanto, eu sentia paz, sabe? Muitos momentos de raiva, né? De euforia, como eu já contei aqui, e eu não vou ser hipócrita de negá-los. Eu chorava, eu esperneava, eu gritava. Nossa, eu lembro de uma vez que aconteceu uma coisa assim, que eu liguei pro meu pai e eu falei pro meu pai gritando assim, olha, nunca mais abençoe, sabe? Se um dia eu falar em voltar, pai, não abençoe, me lembre disso que tá acontecendo agora. E aí meu pai, muito sabiamente, do outro lado da linha, falou, você precisa ter calma. Você precisa encontrar em você quem você é. Nós sabemos quem você é. O Senhor sabe quem você é. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não tem o que as pessoas acham que você tem. Você tem muito mais, certo? Então, calma, respire, ore, toma um banho de cabeça. Ainda lembro que ele falou isso. Lava tudo, sabe? O cabelo, tudo, assim. Chora bem muito aí aos pés do Senhor. Vem pra cá pra gente abraçar. Mas tenha calma. O que o Senhor determinar para sua vida, eu vou abençoar, né? E aí meu pai me dizia o tempo inteiro, olha, fique esperta, se ligue, você é muito ingênua em relação a algumas coisas, mas eu não vou tomar atitude por você, porque você é adulta, né? E você tem o Senhor, muito mais do que eu, o Senhor está cuidando de você, nós estamos orando por você. E aí eu fiz o que meu pai me pediu, né? E realmente, assim, eu disse, Senhor, Tu estás no controle de todas as coisas. Não interessa o que esteja acontecendo, mas eu preciso sentir essa paz. Então, a gente precisa buscar entender, sabe? Para que a gente possa sentir verdadeiramente. Porque eu não seria preenchida só pelo fato do meu marido voltar para casa. Eu não seria preenchida pelo fato de a gente conquistar diversas outras coisas. Isso não me preencheria se eu me apegasse apenas a isso. Mas o que me preenche, o que me preencheu, inclusive muito antes de o meu marido voltar para casa, foi o Senhor. Foi a vida dele em mim, sabe? Foi entender que o trono, o centro da minha vida é Ele. E aí eu comecei a passar pelas tempestades, chamando o mestre, dizendo assim, olha, Jesus, vem cá, calma isso, eu não posso fazer. Mas tu podes ordenar que esse vento aqui cale, né? Tu podes ordenar que essa tempestade aqui apazigue, porque aquilo que eu não posso fazer, tu pode, mas eu tenho fé que tu estás aqui no barco. Então eu vou descansar. Não interessam as circunstâncias. E aí eu comecei realmente a fazer esse exercício. O Senhor foi me preenchendo dessa paz, porque Ele garante na sua palavra, não é a paz que o mundo dá. Não é a paz que diz, né, que a gente não vai ter problemas, né? A gente só vai encontrar paz aí quando a gente tiver com tudo 100%. E nós nunca estaremos, gente. A gente vai estar sempre passando por alguma situação, por alguma circunstância, né? Seja em qualquer área que for nas nossas vidas, tá? Mas é a paz
que garante pra gente que apesar das circunstâncias está conosco e a gente precisa viver essa paz, a gente precisa viver esse Deus. Então, hoje o que o Senhor quer dizer pro teu coração é que você descanse nele, que você busque essa paz apesar dos problemas. O Senhor não disse que nós não teríamos problemas, né? Chega dessa teologia aí da prosperidade, de que a gente nasceu só para ser feliz. Não é só isso, sabe? A gente nasceu, o Senhor nos fez sim para sermos felizes. Claro, né? O Senhor não fez a gente pra gente estar sofrendo o tempo inteiro, não. Mas existem situações, existem circunstâncias e Ele nos disse que nós teríamos aflições. No entanto, é como a gente vai agir no meio dessas circunstâncias que vai diferenciar onde a gente vai chegar, de que forma a gente vai chegar. Então descanse no Senhor. Ele tem a paz que você precisa, o preenchimento certo. Ele está nesse barco que você está aí, achando, né, que tá à deriva, que vai sucumbir, que vai afogar. O Senhor está com você. Ainda que pareça que Ele esteja dormindo e nada vai fazer. Porque muitas vezes a gente busca, né, resposta e parece que não vem. O Senhor está trabalhando. E Ele ordenará no tempo certo que a tempestade passe. E que você consiga realmente vislumbrar o milagre. Mas muito antes do milagre acontecer, a paz do Senhor, ela existe, ela é completa, ela nos completa. E você precisa experienciar isso. Que Deus te abençoe tremendamente. Que essa paz chegue até o seu coração, a sua casa. E que apesar das circunstâncias você possa dizer: eu estou em paz, porque o meu Deus está comigo. Que Deus te abençoe. Um cheiro. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o teu lar.